Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos começando a nossa palestra, o nosso estudo de hoje. Muito boa noite a todos que estão aqui no Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade da cidade de Garça. Muito boa noite a todos. Gostaria só que me falassem se o som está bom, se está tudo certo. Aí nós vamos dar uns minutinhos e começamos a nossa live. Muito boa noite a todos, que bom estarmos aqui hoje. Queria saber se está tudo certo. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui hoje. Tudo bem, então? Sim, vamos iniciando. Olá, boa noite. Vamos iniciando então a nossa palestra, o nosso estudo de hoje. Estou muito feliz por estar aqui. Agradeço ao Luiz Carlos, agradeço a todos os trabalhadores aqui do CFEAC, né, de Garça. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, estamos muito felizes. E hoje nós vamos falar sobre proteção e amparo ao nosso lar, mas antes eu vou fazer uma oração. Vamos fazer então a oração inicial. Boa noite a todos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Pedimos, é claro, olá, vamos, sim. Muito boa noite, que bom estarmos aqui. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, ao nosso bate-papo, que possamos falar sobre Jesus. É tão bom falar sobre Jesus, é tão bom falarmos sobre a doutrina espírita. Vamos então à nossa prece inicial e aí nós começamos a nossa palestra. Nosso bate-papo de hoje. Vamos acalmando o nosso coração, serenando nosso pensamento, agradecendo a Deus por mais esse dia, agradecemos por este momento tão especial, que possamos ser amparados pela espiritualidade, com paz, amor, fé, esperança, e assim sermos a luz e o amor em nossos lares. Que Jesus esteja sempre em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, que possamos sempre ser amparados. Muito boa noite a todos. Oi, Valéria, boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Melissa. Eu sou aqui da cidade de Jaú. Estou muito feliz pelo contato de vocês, do pessoal aqui de Garça. Sou palestrante espírita, sou trabalhadora aqui da Casa do Centro Espírita Verdade e Luz, daqui de Jaú. E também nós temos um canal no YouTube que chama MPP, Autoconhecimento e Reforma Íntima, que é para a divulgação da doutrina espírita. Falamos sobre transformação moral, divulgamos as palestras, com vídeos, com convidados. Então, convido também a vocês a depois da nossa live, claro, a conhecerem o nosso canal também no YouTube. E hoje vamos falar sobre proteção
e amparo ao nosso lar. Oi, Ivone, boa noite. E antes de começarmos, porque eu trouxe aqui um livro do André Luiz, de Chico Xavier, do Nosso Lar. Eu queria, do Nosso Lar, não, do Sinal Verde. Eu trouxe um livro do Sinal, uma mensagem do livro Sinal Verde. Eu queria convidá-los, claro, a... Muito boa noite. Olá, boa noite, Vândria, seja muito bem-vinda. Queria convidá-los também a conversar comigo, fazer comentários. Em relação ao tema, claro, proteção e amparo ao nosso lar, o que você faz na sua casa para proteger, para amparar, para estar bem? E também vamos conversar para ser um bate-papo, para ser um estudo. Então, convido a todos, quem quiser, é lógico, a conversar pelos comentários que eu consigo ver por aqui, tá bom? Olá, muito boa noite. A Cidinha também está por aqui. Boa noite, Cidinha. Ela fala assim: boa noite a todos, boa palestra e vamos aprender um pouquinho mais. Vamos, todos juntos, com certeza. E trouxe uma mensagem, então, do livro Sinal Verde. No livro Sinal Verde tem 3 mensagens que ele fala sobre o lar. Eu gosto bastante do livro Sinal Verde. E eu juntei as duas, que é o ambiente caseiro e a experiência doméstica. E ele fala assim: a casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar, onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Oi, Du, boa noite. Que bom você por aqui, seja muito bem-vinda. Olha que interessante nessa primeira frase do André Luiz. A casa pode ser qualquer casa. Pode ser apartamento, pode ser uma casa grande, pode ser uma casinha pequenininha, de alvenaria, de tijolo, de madeira, do que for. Casa é só uma moradia, mas nós transformamos a nossa casa em lar. Olha como é importante. Os moradores da casa transformam aquele lugarzinho, aquele pequeno espaço, em lar. Então, o nosso lar é onde tem união, é onde tem amor, é onde tem companheirismo. O lar é aquele lugar que a gente quer sempre voltar, é aquele nosso refúgio, o lugar onde a gente se sente protegido. Sim, o nosso lar deve ser assim, porque é o nosso cantinho. E ele também fala assim: os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Como falamos lá, né, na primeira frase, todos nós somos responsáveis pelo nosso lar, cada um que está aqui dentro do nosso lar, não importa se são 2 pessoas, uma pessoa, 3, 4, 5, não importa. Então, os pequeninos sacrifícios em família quer dizer que cada um fazendo a sua parte, dá tudo certo. A gente transforma aquele lar em muita felicidade. Oi, Marcos, que bom! Tá muito baixo? Vou aumentar aqui, Marcos. Eu ia perguntar e esqueci de perguntar do som. Como estava o som? Se tá tudo certo. Vou aumentar, Gus, se você puder aumentar também um pouquinho, por favor. Já aumentei aqui. Só me fala, por favor, se o som tá bom. Aí a gente continua, mas eu aumentei aqui, tá? Obrigada, Marcos. Boa noite. A Lucy também está por aqui. Que bom! Olá! Boa noite, Lucy. Seja muito bem-vinda. E comentem, compartilhem também como é o lar de vocês. Olha que interessante. Como nós falamos aqui, a Cidinha falou, vamos aprender um pouquinho mais, vamos aprender um pouquinho mais com todo mundo, não é? Que bom, Wandria, muito obrigada pelo seu retorno. Obrigada mesmo. E que bom, fico feliz que está dando certo. Continuando aqui a mensagem de André Luiz, no livro Sinal Verde: ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão,
começam dentro de casa. Como fazer isso para fora? Então, ter ordem no trabalho, né, para fora, ir trabalhar, fazer a caridade, a benevolência, ser compassivo, né, respeitar, ser paciente, compreensivo, tudo para fora do lar. Nós aprendemos na doutrina espírita, então nós vamos ao centro espírita, agora nós vamos às palestras, mas nós vamos ao centro, então lá a gente aprende, a gente estuda e nós praticamos fora do centro. Que no centro é gostoso fazer caridade, lá dentro do centro, principalmente, o ambiente é propício para isso. Então, para a gente dar boa noite para todo mundo, bom dia, né? Tá todo mundo sempre rindo. Mas a gente fica ali 1 horinha, 2 horinhas. Nós temos que levar o que nós aprendemos para dentro dos nossos lares. Principalmente a compreensão, não é? Olá, Nestor, que bom, boa noite. Seja muito bem-vindo, vamos lá, uma noite de aprendizado, de saúde e de paz. Que assim seja. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Nossa, como é ruim conviver numa casa que só tem briga, né? Que só tem discussão. Oi, Luiz Carlos. Muito boa noite. E só tem discussão, né? Só tem briga e aquele ambiente opressor que você vive com medo é muito ruim. Então vamos mudar, vamos melhorar sim o ambiente de nosso lar. Por isso que hoje nós estamos falando de proteção e amparo ao nosso lar. E nós vamos perceber ao longo da palestra, da nossa conversa, que pedimos proteção e amparo à espiritualidade, mas depende de nós. Eles com certeza fazem a parte deles, mas nós deixamos a desejar a nossa. Então aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. Aqui André Luiz fala, para que vamos a prestar atenção no que os mais velhos falam, através das conversas, da sabedoria da vida, a gente aprende. Não ficar interrompendo a pessoa, né? Ah, eu já ouvi essa história. Ah, eu já sei sobre isso. Deixa a pessoa terminar de falar. Às vezes a gente não deixa nem a pessoa terminar de falar. Então vamos, é o respeito até, ser gentis e vamos aprender então a ouvir sem interromper as falas dos outros. Olha que coisa interessante. E a mesa doméstica, que agora na pandemia a gente tenha voltado a se reunir, principalmente no almoço e no jantar, a sentar todo mundo junto, não cada um comer 1 hora. Então é muito importante também, André Luiz nos diz aqui em outro texto, de ter rotina. Sim, precisamos ter a rotina dentro de casa, isso com certeza, principalmente para as crianças, rotina é super importante. E essa 1 horinha, meia horinha que seja, sentados à mesa todos juntos, conversando. A hora do almoço, a hora do jantar é um momento muito agradável, é um momento de união familiar e também traz muita paz e amparo ao nosso lar. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca monstruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. É claro que nosso lar tem que ser aconchegante, tem que ser do seu jeitinho. Por que cada lar é diferente um do outro? Porque cada lar é do jeito daquela família. Olha que legal! E não é para ser igual à família do outro, porque são pessoas diferentes, são famílias diferentes. Então cada um gosta de uma coisa, né? Então que a gente possa assim melhorar, tá? O nosso ambiente familiar, claro, e deixá-lo agradável, deixá-lo do jeito que nós gostamos, não é? Que seja do nosso agrado, que seja confortável e, é claro, bonito.
Claro que deve ter sim enfeites ao seu gosto. Então tem que ser agradável para quem o nosso lar? Para nós, é claro. Recebemos visita? Recebemos, só que quem passa a maior parte do tempo no nosso lar somos nós. Então tem que ser muito agradável a nós. Continuando aqui, ele fala assim: quem pratica o desperdício não reclame se chegar à penúria. Como é importante percebermos em nosso lar se estamos desperdiçando. Desperdiçando o quê? Comida, desperdiçando água, desperdiçando luz. Então, cuidando do meio ambiente também. André Luiz se refere a isso também. Preste atenção se você não está desperdiçando. Se na sua casa não tem luz acesa para todo lado, né? Se você deixa a água escorrendo, então está na hora de nós percebermos as nossas atitudes. Tomarmos conta, sim, do meio ambiente, com certeza. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar o que lhes compartilham a experiência. Benditos sejam aquelas pessoas que vivem bem, vivem felizes e não prejudicam, né? Como não incomodam o outro. Nossa, como é desagradável conviver com pessoas que incomodam as outras pessoas, estão sempre reclamando, sempre questionando, sempre criticando. Então, que eu possa ser como o Espiritismo nos traz, essa autorresponsabilidade, que eu possa, então, ser um instrumento dessa paz em meu lar. Que eu não incomode, pelo contrário, que eu ajude. Evite as brincadeiras de mau gosto, que não raro conduzem a desastres ou mortes prematuras. Sim, às vezes tem cada brincadeira de mau gosto e não é legal, e às vezes, por causa do nosso livre-arbítrio e de agir sem pensar, cometemos coisas desagradáveis conosco e com outras pessoas. Então, que a gente preste mais atenção em nossos atos e nossas palavras. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Sempre. Trabalhar dignamente, trabalhar com moral e com ética. Não importa o seu serviço, o seu trabalho, se é em casa, fora de casa. O importante é ter a conduta reta. A conduta moral, conduta ética, como diz também o Evangelho segundo o Espiritismo. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Em uma mesma família, em uma mesma casa, ali mesmo lar, podem morar pessoas de diferentes religiões. E tá tudo bem. Nós precisamos aprender a conviver, sim, com essas pessoas. Precisamos aprender ali a praticar a caridade, a praticar o respeito. Olá, Daniel, boa noite. Muitos com eflúvios fraternais no aprendizado, como sempre, graças a Deus. Neuza, muito boa noite também. Que bom, muito boa noite a todos. Como eu disse, convido também a vocês escreverem aqui, a participarem da nossa live com comentários. E estamos falando de a criança. A criança, ela não consegue escolher qual religião ela quer. É claro que a criança vai seguir a religião da família, da casa. Eu já vi uma vez uma mãe fala para mim, ela é católica. Ai, Melissa, a minha filha tem, na época, tinha 9 anos. Ai, Melissa, minha filha não tá querendo ir no catecismo, fala que não gosta, e ela sabia que eu ia ao centro. Tô pensando em levá-la no centro para ver se ela gosta da evangelização lá de vocês. Aí eu levo ela. Aí eu falei para ela, mas você frequenta a igreja, a religião católica? Eu frequento, mas ela não gosta.
né? Como que ela não gosta? E como que a criança, mas eu queria levar ela só para ela ver se ela gosta lá do espiritismo. A criança com 9 anos não tem noção de saber se ela gosta, qual a religião que eu quero escolher, se eu gosto ou não gosto. A criança vai sim na religião que os pais, né, que a família está frequentando. Isso é decisão da família, né? As minhas filhas eu levei também quando elas eram bem pequenas. No começo eu não queria ir muito também, como eu falei para essa mãe, mas no começo elas não querem ir, porque é mais uma responsabilidade. E às vezes iam reclamando, mas iam. Eu levava assim, mesmo reclamando, levava e hoje elas adoram. Hoje elas gostam muito, claro que faz tempo, por causa da pandemia, que elas não vão ir na evangelização, mas hoje elas gostam bastante, por causa da persistência, na verdade, não insistência, da persistência de para conhecer, né, para se adaptar ao momento. Então, sim, como André Luiz nos diz aqui, quem escolhe a criança não consegue, quem escolhe é a obrigação de quem orienta, mas o adulto não. Na minha família também nós temos pessoas de várias religiões, de 3 religiões, e nós combinamos de não conversar sobre o assunto. Conversamos, bem, mas não nos aprofundamos. Então, um respeita a hora do outro. Nós temos o canal do YouTube e eles gostam, assistem, dão dicas para melhorar, mas cada um no seu canto, cada um no seu espaço, respeitando um ao outro. E é assim que tem que ser na família. Porque somos seres humanos, né? Diferentes, seres individuais, convivendo com outras pessoas. Então temos sim que respeitar, que conversar. E assim a gente aprende a conviver melhor, porque não adianta ficar brigando. A Vândria está falando assim: é muito comum crianças, deixa eu ver aqui, é muito comum crianças e de famílias espíritas decidirem se querem ou não frequentar a evangelização. É, né, Vândria? Ai, muito obrigada pelo seu comentário, é verdade. Eu vejo também, ai, minha filha não quer ir, né? Ah, mas, Wander, minhas filhas também não queriam ir. Elas preferiam ficar assistindo televisão do que, lógico, na evangelização, como eu falei. É mais um compromisso. Como elas já vão na escola, se você perguntar para a criança se ela quer acordar às 6 da manhã para ir para a escola, quem que quer? Não é? Então é a mesma coisa. Ah, mas eu. Ah, a Wandria foi evangelizadora por 25 anos. Ah, então você sabe. Mais do que eu só vejo a parte da mãe. Você sabe, então, como é difícil. Nossa. Imagino, né, Wandria? Você tem que evangelizar, às vezes, a família junto com a criança. E que legal, que bom. Olha, 25 anos trabalhando como evangelizadora. Ai, eu acho lindo. É um trabalho lindo. Gosto bastante também. E, e fico muito feliz, assim, de encontrar pessoas como você que gostam, né? Por 25 anos evangelizando as crianças, que legal. E nós temos, sim. Então, crianças que não querem mais, crianças, né, que gostam, mas, como eu falei, André Luiz nos fala aqui, que sim, é a obrigação, que ele está falando aqui, de quem orienta, tá? Então, é a obrigação da família, sim, levá-los. Não é, Vandra? Mesmo que não queiram no começo, mas depois vai. Ah, eu já levei as minhas tão emburradas, mas aí chegando lá melhora. É só na hora de ir. É só a birra na hora de ir. Chegando lá já melhora, já gosta e volta falando, né? Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Olha a pergunta aqui de André Luiz. Se eu não sei nem tolerar em casa, entender quem está à minha volta aqui,
abençoar, ser útil em meu lar, 10 pessoas, 8 ou 10 pessoas que convivem comigo, como que eu vou ser útil à humanidade? A doutrina nos ensina também que o primeiro compromisso sou eu comigo mesmo. Então, que é o autoconhecimento, eu preciso melhorar, eu preciso fazer a transformação moral, essa reforma íntima. Depois o compromisso é com a minha família, que são os que estão mais próximos a mim. E aí vai aumentando, né? Aí vão as pessoas do meu trabalho, ali do centro, dos grupos sociais que eu me encontro, e aí eu me expando para a humanidade. É claro, então aí, né, nós vamos só aumentando a nossa responsabilidade, os nossos compromissos, os nossos deveres. Se eu não consigo nem comigo, nem já pensou em ficar incomodando, como a gente leu, incomodando, atrapalhando as pessoas que estão ao meu lado? Como eu vou ser útil para a sociedade, que é sim um dos meus deveres, é ser útil à sociedade? Como será então? Então, que possamos prestar atenção em nossos comportamentos, em nossas palavras, em nossas atitudes, o que eu preciso melhorar, para aí sim conseguindo fazer essa transformação moral, para aí sim convivendo melhor, ter mais paz no lar. O que eu preciso fazer para melhorar a paz em meu lar? O que eu hoje preciso fazer para contribuir com mais amor em nosso lar? Chico Xavier, ele fala assim: o padrão vibratório de uma casa tem relação direta com a energia e o estado de espírito de seus moradores. Olha que frase interessante. Às vezes nós achamos que tem nosso lar tá agitado, deve ser alguma coisa, deve ser algum espírito, deve ser alguém, não é alguém, não é espírito, a gente coloca a culpa em todo mundo. Deve ser tal pessoa que está pensando em mim, deve ser a outra, deve ser o espírito. Até nos espíritos a gente bota a culpa, que estão atormentando o meu lar. Que tal trazermos isso para nós, essa responsabilidade, dessa proteção ao nosso lar? Quem protege o meu lar sou eu. Quem protege o lar são as pessoas que moram nele. Quem ampara o lar são as pessoas que moram nele, é lógico. Chico nos diz então que o padrão vibratório da casa tem a ver com a casa, que é a casa interna também de seus moradores. Em uma casa que só tem discussão, briga, um irritando o outro, como será que é esse padrão vibratório? Agora, em uma casa que tem entendimento, que tem respeito, que tem amor, que tem paz, como é o padrão vibratório dessa casa? Eu adoro a doutrina espírita, que ela nos faz raciocinarmos. E isso é muito importante. A gente raciocinar e pensar, realmente tem sentido. O Nestor ele comenta assim: já fui chamado em 2 contrapontos, um condomínio fechado, outro em favela. Nessa experiência, senti entre os moradores da favela o verdadeiro significado do amor puro, com todas as dificuldades. É verdade, Nestor. Que lindo o seu comentário, com certeza. Não importa onde moramos. Como a primeira frase lá do André Luiz, a moradia. A moradia pode ser um casebre ou pode ser uma mansão. Aonde eu escolho morar? Então vamos ver. Eu escolho morar na mansão, é lógico que a gente vai pensar. Aí a gente vai ver essa mansão, essa casa tão grande, que moram pessoas ali que cada um está no seu quarto, nem se conversam, cada um come em uma hora, vai lá, faz a sua comida,
só estão morando na mesma moradia, no mesmo espaço físico. Isso não é um lar. Ao contrário, se a gente for ver nesse casebre, como o Nestor disse, você vai ver o amor puro. As pessoas se reúnem para comer aquela pouquinha de comida que tem, a mãe deixa de comer o pão para dar para os filhos. Isso é lar. Voltando ao padrão vibratório, qual padrão vibratório está mais elevado? Qual padrão vibratório está amparado pela espiritualidade? Até que lar está amparado pela espiritualidade superior? Então precisamos pensar como eu coloco amor em meu lar. E a gente sabe que colocando um pouquinho, colocando aos poucos, a gente vai conseguindo. Porque nesse mesmo lar tem pessoas com diferentes temperamentos, diferentes sentimentos, diferentes estados, né, de espírito, diferente evolução, sabemos. E aí? E aí que sabemos também que nós não fomos colocados no lar aleatório. Ah, vou cair naquele lar ali. Não. Nós estamos aqui no nosso lar, cada um em nosso lar ali, para nos darmos bem. Ai, mas eu já me dou bem com a minha família. Que maravilha. Ai, mas é complicado. Tem hora que é mesmo. Não é sempre feliz, né? Aquela felicidade, a gente não há entendimento toda hora. E aí? Mas são nessas horas que a gente tem que pensar. É aquela frase, né? Se eu prefiro ter razão ou eu prefiro ter paz? Vamos entrar em um acordo? E a questão dos sentimentos? Oi, Leni, boa noite, saudade de você. E a questão das nossas emoções. Então, quando nós estamos com essa emoção à flor da pele, que a gente pare um pouquinho, reflita, não fale sem pensar. Não fale no calor das emoções, que no calor das emoções, principalmente, são nas emoções negativas e depois a gente se arrepende. Oi, Mazé, boa noite. Que bom ver você por aqui. E o nosso lar, então, depende de nós, principalmente os nossos pensamentos. Manter o bem-estar em nosso lar é uma obrigação de todos, então, que moram nele, de todos nós que moramos em nosso lar. Volto a falar o que eu posso melhorar. Os pensamentos são muito, muito importantes. Aqui em questão de vibração, quais são os pensamentos que estão em nosso lar? Quais são os pensamentos que dominam até a minha mente? E falando em pensamento, tem também as palavras. Qual é a forma com que como nós estamos, é claro, aqui na doutrina espírita fazendo um estudo, a doutrina, como eu disse, leva a nossa responsabilidade. Então, qual é a maneira com que eu falo com o outro? Porque se eu aprendo, se a gente entende, com certeza dá para a gente ensinar as pessoas também do nosso lar. Oi, Gorete, muito boa noite. Ai, fico muito feliz. Que bom ter você por aqui. Que bom. Boa noite. Então, os nossos pensamentos levam às nossas palavras. Qual é a forma como eu me comunico com as pessoas? É de uma forma gentil? É grosseiro? É xingando? É ofendendo? É gritando? Eu li um livro uma vez, eu não lembro o nome, não lembro, eu já tentei lembrar, de um jovem que ele desencarnou, ele levou um tiro com 19 anos, ele desencarnou. E ele conta essa trajetória dele de desencarne e ele fala que se ele soubesse, olha só, se ele soubesse o padrão vibratório de um palavrão, ele jamais falaria, jamais teria falado isso. Que aí só depois que ele desencarnou, no plano espiritual, ele consegue ver o padrão vibratório e a influência que isso traz de um palavrão.
Eu nunca mais esqueci essa frase, até tirei foto dessa parte, mandei para algumas pessoas que eu sei que falam palavrão. Então, e é um exemplo nosso também. Volto a falar lá das crianças. Qual é o exemplo que nós pais estamos dando? Porque se eu falo palavrão, com certeza os filhos falarão também. Aí você imagina o campo vibratório de um lar com pessoas só falando palavrão, gritando umas com as outras e tratando na grosseria? Não é legal. Vivendo também no deboche, não é? Tem pessoas que gostam de ficar criticando muito, muito. Tem um estudo feito de inteligência emocional, que eu também trabalho nessa parte de gestão das emoções, e a cada uma crítica que você faz, você tem que falar 3 elogios para uma criança. Então a gente tem que prestar atenção para aquilo não ficar nela. Elogiar a criança 3 vezes mais do que a gente só critica. Porque a gente tem é o costume, já como a gente está falando de padrão vibratório, nosso padrão vibratório já não é muito bom. E a gente ainda, com os nossos pensamentos, as palavras, as atitudes, a gente não levanta muito. Então vamos pensar no nosso dia a dia mesmo. Como eu posso melhorar? E isso não é ficar fazendo oração o dia inteiro. Então, a partir de agora eu vou elevar a minha padrão vibratório, eu só vou rezar. Não é isso. É através do meu pensamento, através da minha palavra com o outro. É através da minha ação, da minha atitude com o outro. Que eu coloque amor, ser gentil. Para pedir até alguma coisa, né? Traz um copo de água para mim. Tem vários tons para te falar. Traz um copo de água logo para mim. Olha que coisa, né? E você pode trazer um copo de água, por favor? Então, um simples pedido, ele vai, tá? Nessa frase, a nossa palavra também sai uma vibração. Então, em uma simples frase, que é corriqueira para nós, sai com vibração. E isso, é claro, influencia o nosso lar. Com certeza, influencia o nosso lar. É aí que a gente precisa prestar atenção. No que a gente fala, nesse padrão, quando gritamos, quando explodimos. Por isso que Chico Xavier fala, quando você estiver muito nervoso, ao invés de xingar, né, gritar, explodir rápido, muita raiva, coloca água na boca e só engole quando passar. Por que ele quer dizer isso? Fique em silêncio. O silêncio é uma prece. Se não tiver nada de bom para falar, não fala, fique em silêncio. Ou se estamos discutindo com alguém que a gente sabe que não vai resolver, vamos parar, dar um tempo, falar agora, né? A gente pode falar, olha, agora eu estou alterado, não vou conversar mais. Acalma, depois que acalmar, se controlar, pensou, aí volta e termina a conversa. É assim que devemos fazer. Pensar antes de agir, né? Pensar antes de falar. Mas tudo é treinamento, até as nossas emoções são treinamentos. Olha que é treinamento, que interessante. Podemos sim treinar o nosso pensamento, podemos sim treinar as nossas emoções. Todos os dias, um pouquinho a cada dia. Que possamos praticar mais gentileza, que possamos praticar mais respeito, mais educação, fazendo com o outro o que eu gostaria que fizessem comigo. O apóstolo Paulo, ele fala que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Claro que tem, e sabemos dos espíritos infelizes que estamos. Eu li uma vez em uma história, não lembro também o nome do livro, vocês já perceberam que eu falei lembrar o nome do livro. E nessa história, os espíritos, né, estavam passando na rua, tinham 2, 3 espíritos infelizes, né?
passando assim, aí os espíritos sofredores, e começou a chover, aí eles falaram, onde a gente vai se abrigar? Ah, vamos se abrigar naquela casa, ah, nessa casa não dá. Ah, vamos na outra dá. Por quê? Que em uma casa não dá, a outra dá. Não é por causa da moradia, né, do espaço físico. Se é uma casinha simples ou se é uma casa grande. Não é por causa do espaço físico. É por causa do padrão vibratório do lar. O Nestor também, ele faz outro comentário aqui, de que um exemplo de respeito e não proferir impropérios dentro do lar. As paredes ficam impregnadas de negatividade. É verdade, Nestor. Será que eu vou conseguir contar uma história que eu ouvi? Eu acho que foi do Divaldo. Ele falou, gente, perdão se não for do Divaldo, mas ele falou que tinha um bebê, era um casal, e um bebezinho, ele sempre chorava, chorava, e esse bebê não parava de chorar. Aí, você me lembrou dessa história, que é quem fica impregnado. Aí, ninguém sabia mais o que fazer, que esse bebê não parava de chorar. Foram em médicos, aí foram no centro e as pessoas foram até lá para fazer uma oração do atendimento fraterno. E claro, aí uma das pessoas era vidente, ela viu impregnado na parede um monte de gosma verde. E ela não falou nada, lógico. Depois eles foram ver e aquilo soltava um odor, sabe? Justo ali perto do bebê. E isso, né, incomodava, era super negativo. E aí depois eles foram descobrir que o pai falava muito palavrão. Voltando no palavrão, o pai era muito nervoso, irritado. E olha que coisa, cada palavrão que falava impregnava ali na parede, perto do bebê. E depois de um trabalho, né, ali do atendimento fraterno, depois de conversar com a família, mudaram, né, melhoraram. E o que é isso? É a transformação moral. Então o atendimento fraterno foi lá, melhorou, né? Fez aquela oração, é claro que os fluidos foram retirados, mas se eu não mudo meu comportamento, o que acontece? Volta. É a mesma coisa com os espíritos inferiores, os espíritos infelizes, os zombetês que querem atrapalhar. Eu vou, faço uma oração, o pessoal vem aqui no lar, faz uma oração, pronto, fica tudo bem. Mas eu não mudo meu comportamento, eu continuo do mesmo jeito, o que acontece? Eles voltam, eles só ficam ali esperando o pessoal da oração sair. É incrível, mas é verdade. Isso nós vemos em muitos relatos que nós temos em livros. Sim, o Luiz Gustavo também está falando. Ele concorda sim, né? Cria máculas. Sim. Então, e é claro, como nós estamos falando de proteção e amparo ao nosso lar, não podemos deixar de falar do Evangelho no lar. Como é importante o Evangelho no lar. Trouxe até algumas frases aqui falando disso, né? O Evangelho no lar, a prece, ela forma uma corrente fluídica. É tão lindo. Dr. Bezerra de Menezes, ele fala assim: Evangelho no lar é Cristo falando ao coração, sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar. Teremos a existência transformada na direção do bem infinito. Olha que lindo! Emmanuel também fala: quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Emmanuel falando também no Evangelho no lar: o culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família aperfeiçoada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação.
Olha que linda, separei essas frases para todos nós percebermos que a gente ouve tanto falar do Evangelho no lar, Evangelho no lar. Mas e aí, nós fazemos Evangelho no lar? Como é importante, é uma proteção, sim, ao nosso lar. Como Emmanuel nos traz aqui nessa última frase, o culto do Evangelho no lar nos aperfeiçoa o ser humano. E eu, melhorando, eu melhoro a minha família. Melhorando a minha família, eu melhoro a minha comunidade. E assim nós melhoramos a nossa nação. É só assim. Não adianta a gente esperar melhoras de uma nação sem mudar o nosso comportamento. Não iremos para o mundo de regeneração que todos nós estamos ansiosos se não mudarmos os nossos comportamentos. Eu, você, cada um de nós mesmo. O padrão só muda quando nós mudamos. Então, o padrão do nosso lar é de acordo com seus moradores, o padrão daquela cidade, daquele país, da terra. É de acordo com os seus moradores. É assim que nós vamos mudando. Que possamos nós sim ter essa proteção, esse amparo ao nosso lar, que a gente pense de verdade que depende de cada um de nós. A harmonia, o amor, a compreensão, a alegria, o perdão, a paz em nosso lar. Ah, é tão bom entrar em um lar que tenha paz, que tenha amor, que tenha Jesus. Que possamos refletir então sobre a mensagem desta noite, que possamos todos nós transformar os nossos lares em fonte de amor e de luz. Para encerrar hoje o nosso bate-papo de hoje, tão agradável. Agradeço desde já a companhia de todos. Fiquei muito feliz por estarmos aqui essa noite. Fiquei muito feliz pelo convite aqui do Centro Espírita de Garça. Muito obrigada, Luiz, Carlos e a todos. Aqui a Vândria, né, o pessoal do centro. Agradeço muito a todos pelo convite. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Vamos encerrar então com uma prece, que possamos todos nós entrarmos em sintonia, para que possamos ser amparados, cada um agora em seu lar. Que possamos ser amparados pela espiritualidade, que possamos receber, cada um em cada lar, a luz de Deus, o amor, a paz, as bênçãos divinas. Que possamos receber um amparo ao nosso lar e que essa luz ilumine a todos que estão conosco. Ilumine a todos os nossos cômodos, a nossa casa. Que cada lar aqui agora, em oração ao nosso Mestre amado Jesus, seja um pontinho de luz que se irradia ao céu com muito amor e paz. Que possamos, através desses pontinhos de luz, iluminar também as pessoas que precisam, que necessitam de amor em seus corações. Que possamos ter Jesus em nossos pensamentos, que coloquemos Jesus diante de nossas palavras, Jesus diante de nossas atitudes, mas principalmente que coloquemos Jesus em nosso coração e em nossos lares. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Que Deus nos ampare a todos. Agradeço muito por esta noite tão agradável. Fiquem com Deus e uma ótima noite a todos. Muito obrigada.